Ele é amazonense formado em gestão de recursos humanos com especialização em gestão de políticas públicas. Trabalha na Secretaria Municipal de Administração, onde entrou por concurso público lá no distante ano de 1996. Desse posto, já foi requisitado para trabalhar na Sejusc, Seminf, Cetrab e Semef. O Real Time Entrevista recebe agora João Rufino Júnior, diretor-presidente da Agência Regulatória de Serviços Públicos, delegados e contratados do Estado do Amazonas. Presidente, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu quero começar a nossa entrevista falando sobre a regulamentação da Lei do Transporte Hidroviário, que é uma lei que vai mexer com todos os barcos, todo tipo de barco que navega pelas ruas, que são as ruas do povo amazonense, que são os nossos rios. Como está esse trabalho e para onde vai apontar esse setor? Obrigado, Jéssica, pelo convite. É um prazer estar aqui no Portal Real Time para falar sobre o trabalho da agência no governo do Amazonas, especialmente sobre a regulamentação do transporte intermunicipal hidroviário, como você colocou. Nós estamos em franco trabalho de regulamentação, com a previsão para se encerrar agora na primeira quinzena do mês de janeiro, já com um evento realizado, um workshop que foi realizado no mês de outubro. O primeiro workshop, a gente teve uma participação muito boa, muito positiva, de praticamente todos os atores, sejam da iniciativa privada, os operadores, os armadores, representantes desses armadores, instituições públicas de todas as esferas. Agência Reguladora Federal, SNPH, tivemos a Polícia Rodoviária Federal, tivemos o DENIT, que é um importante ator nesse processo, em razão dos portos, que são gerenciados pelo DENIT. Me permita uma interrupção. Por que a Polícia Rodoviária Federal? Essa foi uma demanda que chegou até nós por conta do trabalho que eles fazem, por exemplo, em travessias. Conduzir uma pessoa que está detida, uma presa, ou a própria operação deles. Não diretamente em relação ao serviço, mas em relação a uma demanda operacional da própria polícia que nos procurou e naquele momento nós convidamos a participar para contribuir. Aí juntou toda essa turma para discutir a lei. Todo mundo no auditório da FEAM, foi uma manhã muito produtiva, muito participativa, e o intuito é esse, o intuito é estabelecer a melhor proposta de regulamentação de uma lei tão importante. Nós estamos falando do principal modal de transporte do nosso estado, que transporta anualmente em torno de 6 a 7 milhões de passageiros, e além das cargas que são transportadas nessas embarcações. Salvo erro de memória, são aproximadamente 100 mil embarcações rolando pelos rios da Amazônia, é isso? Olha, esse é um dado interessante, porque eu já ouvi informações de 40 mil, 30 mil, 60 mil. O nosso trabalho também vai apontar para uma precisão desses dados. De fato, quantas embarcações navegam transportando pessoas e passageiros nos nossos rios? Tem muita embarcação que não é registrada, né? Muita embarcação, nunca houve, na verdade. Há a necessidade de se fazer o registro na Marinha. Agora, a gente não desconhece o grau de defasagem dessas informações. Então, esse trabalho que nós já estamos realizando, ele também propiciará números precisos. Quantas embarcações de grande porte, médio porte, pequeno porte, quais são as linhas que têm maior fluxo, qual é o fluxo de passageiros na cheia, na vazante, qual é o perfil desses passageiros. Então são informações que nós iremos ter para poder implantar as melhores decisões visando a melhoria desse serviço, que é o nosso objetivo, oferecer um serviço seguro, de qualidade à população. Uma dúvida bem didática. A agência é uma agência do governo do estado, quer dizer, do governo não, do estado do Amazonas, mas nas nossas águas trafegam veículos, trafegam barcos de outros estados. Como é que vai ser esse barco vai vir do estado de origem dele com uma regulamentação e entra aqui terá que seguir outra regulamentação, é isso? Esse é um dos desafios que nós já identificamos, já conversamos com a ANTAC, que é a agência reguladora que regula o serviço interestadual, no caso, nós temos aí tanto do Pará, principalmente, temos também de Rondônia. Isso eles participaram do nosso workshop, eles também têm dúvidas, eles também têm algumas questões que nós precisamos alinhar. Então, já estabelecemos ali
um contato muito positivo, produtivo. São várias dúvidas, né? Por exemplo, embarcação que vai até Belém ou até Santarém, até o Pará, mas que faz alguma parada, por exemplo, em Parintins, né? Então são questões que nós estamos estudando, né? Ouvindo todos os que operam nesse serviço para encaminhar. Muito do que a ANTAQ já estabeleceu como regulação, como parametrização, regulamentação, nós vamos aproveitar para não criar nenhum tipo de choque, né, naquilo que é desnecessário, né? Guardadas aquelas situações que são próprias da regulação estadual, no caso o transporte intermunicipal. Então tem algumas questões tarifárias, tem algumas normas específicas que de fato a ANTAQ adota. Por exemplo, a regulação do Pará é diferente da nossa, eles podem adotar certas medidas um pouco diferentes, mas isso a gente vai buscar alinhar com o diálogo. Buscar um consenso. Exatamente, para estabelecer o melhor. O senhor falou em questões tarifárias. Os preços serão controlados pelo Estado? Olha, a regulação pressupõe a modicidade tarifária. Esse é um dos aspectos do serviço adequado, né? O que a lei de concessões estabeleceu lá em 97. Então, é um ponto muito sensível, obviamente. O que a gente precisa definir e precisa, de certa forma, evitar são os abusos de preço, né? São variações que são injustificáveis. Por exemplo, um barco que faz linha para Parintins, aí chega o festival, um barco que faz linha para Parintins por um preço X. Chega o festival, ele dobra. Vocês vão entrar nessa? Certamente. Porque o fato de haver um evento, isso não garante o direito daquela embarcação de aumentar o seu lucro. Né? Uma vez que ele tem uma capacidade de transporte de passageiros, tem que ser respeitada, e todos esses aspectos, eles compõem, além de outros, a definição tarifária. Né? Isso é um objetivo nosso também. Uma das coisas que eu andei muito de barco hoje, estou mais nos bastidores, não estou mais na linha de frente do jornalismo, é a questão do conforto, né? Muitas vezes a entrada do passageiro ali naquela, vamos citar aqui o Porto de Manaus, ali aquela balsa amarela, por exemplo, que é uma confusão generalizada. O desconforto já começa ali, dentro do barco, as redes daquela situação que a gente conhece, e já é tradicional aqui o Amazônia da ele anda sem dificuldade nisso aí, mas um estranho que venha para cá, alguém de fora vai estranhar bastante. Vocês vão entrar também na regulamentação em assuntos específicos como esse, conforto do consumidor? Certamente, Severo. O conforto, vamos tratar aqui também na questão da água que é servida, né? A alimentação que é servida. Então são vários aspectos. É claro que existe uma questão cultural enraizada ali de muitos anos, né? Que a agência tem buscado conversar não só com os atores daqui, mas, por exemplo, estivemos no Pará conhecendo a regulação do Pará, que é muito mais antiga, de 2005. Né? E eles tiveram e têm até hoje alguns problemas em razão de certas medidas que tiveram um pouco mais de dificuldade de serem implementadas. Mas existem aspectos que nós não podemos deixar de observar inicialmente. Questão de acessibilidade. A lei já estabelece um prazo de 2 anos de adaptação para pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade. Então, isso é uma questão que tem que ser definida dentro desse prazo. As mudanças, as adequações precisam ser feitas. As acomodações, aí existem questões curiosas, né? Tem os camarotes, que são muito bem estruturados e tal, e tem aquelas pessoas que viajam nas redes, né? E aí tem a questão das bagagens, que as bagagens deveriam estar acomodadas no porão, né? Exceção bagagem de mão, uma bolsa, algo, como acontece, por exemplo, nas aeronaves. Só que a gente vê na realidade que não é bem assim. Existem bagagens que não poderiam estar ali. Isso pode ocasionar algum tipo de acidente com algum movimento da embarcação. A própria movimentação das passageiros, de crianças, a gente sabe que existem casos que a criança se esconde no banheiro em algum lugar e a mãe acha que a criança caiu no rio, e aí para a embarcação e volta. Então são condutas também que precisarão ser disciplinadas para uma boa navegação. Janeiro finaliza o processo da regulamentação. Em seguida vem o tal do credenciamento, que é o processo de cadastramento das embarcações, que elas deverão, mediante aquilo que nós iremos estabelecer na regulamentação,
os parâmetros, as especificações, as exigências que nós já iremos utilizar neste primeiro momento, e aí receber essa documentação de todas essas embarcações e fazer essa verificação, se elas estão realmente aptas a operar de forma regularizada, né, de forma formalizada. Presidente, virando essa chave, que é a principal tarefa que a Arcepan tem hoje em dia, eu queria levar o papo para nosso dia a dia, né? A Arcepan também ela é responsável pelo transporte rodoviário e nos finais de semana prolongado tiveram grandes trabalhos e tal. Eu queria jogar para frente. Como é que vai ser dezembro, a ida das pessoas? Como vai ter uma operação especial de Natal, de Réveillon, já no ano que vem de Carnaval? Como é que está o seu planejamento para finalzinho de agora, dezembro, e início do ano que vem? Certamente iremos realizar operações no final do ano, né, devido às festas, e tradicionalmente há um período de grande circulação de pessoas, né, utilizando tanto o hidroviário quanto o rodoviário. Faremos sim essas operações. Essas operações elas são agora permanentes. Sempre que houver alguma eventualidade em que haja aumento de fluxo de pessoas, nós iremos atuar. Porque nós percebemos, Severo, que essa atuação mais intensificada, mais presente, mais fortalecida, robusta, né, principalmente, não só, obviamente, nos dias normais, mas quando há aumento do fluxo de pessoas, isso tem inibido bastante o serviço clandestino, né? Quando essas pessoas que operam de forma clandestina percebem que lá está lá a Arcepan, efetivo reforçado, está lá a Polícia Militar, o Batran, tem sido um parceiro muito importante para nós, nos portos da SNPH, isso tem inibido bastante. Então nós vimos fazendo essas operações e ao longo do ano que vem, agora também no final de semana, festa de final de ano, carnaval, nós sempre teremos essas operações, porque são importantes para oferecer mais segurança às pessoas que irão utilizar as embarcações. Se deslocar de Manaus para os municípios do interior. Inibe muito o trabalho clandestino. O problema que decorre dessa transição aí de Arsan para Arcepan é o efetivo de recursos humanos, né? Parece que agora na sua gestão teremos finalmente um concurso para compor os quadros. É isso mesmo? Esperamos, né? A agência vai fazer agora, dia 25, 22 anos. Desde a Arsan, desde 99, como você citou, é uma das agências estaduais mais antigas, né? Ela foi criada ali no bojo das agências federais, foram criadas. ANEEL, ANTAC. Isso. Anatel, nas telecomunicações. E vai fazer agora 22 anos. Né? A Arcepan foi modificada com o nome Arcepan, o termo Arcepan, desde 2019, né? Agora já na gestão do governador Wilson Lima. Esse é um dos pontos que já há, na verdade, um trabalho desde 2019 para identificar essa necessidade, não só da Arcepan, de vários outros órgãos estaduais que há muitos anos não realizam concurso público. No caso da Arcepan, a agência reguladora tem que ter o seu quadro próprio, isso é uma regra para todos, mas um pouco mais até para a agência reguladora que tem poder de polícia. Né? E para o exercício desse poder de polícia, ela precisa ter um quadro próprio. Nós estamos já com uma portaria levantando esses números de quais cargos nós precisaremos, a quantidade. É preciso apresentar um projeto de lei para criar cargos, primeiramente. Né? O ideal seria que nós criássemos um plano de cargos para, em seguida, fazer concurso público. Eu ainda irei apresentar, né, ao governador esse estudo, né, e aí dentro das necessidades do Estado, que tem tantas outras necessidades de estrutura de pessoal, né, analisando também a questão das finanças, a questão da gestão fiscal do Estado, né, se permitir ou não. A Arcepan tem orçamento próprio? Ela tem arrecadação, né, da taxa de regulação, do serviço de gás canalizado, também do transporte rodoviário e terá do hidroviário também. Né? Essa regulamentação também tem um estudo para que nós possamos identificar ali qual será, dentro de uma premissa de não impactar negativamente, né, no preço da tarifa, né, termos ali a nossa regulação para podermos fazer frente ao nosso trabalho de fiscalização, que vai ser muito oneroso. Imagina aí, no mínimo, 42 municípios, que teremos que ter uma equipe em cada um desses municípios para poder efetivamente fazer uma regulação que possa, de fato, cumprir o seu papel. O senhor fala 42 municípios, exatamente por quê? São onde tem uns portos chamados IP4, que são os portos que foram criados
ali no início de 2010, ali 2009, 2010. Os outros que têm portos menores não serão afetados. Basicamente os outros portos já não têm uma estrutura suficiente para que a gente possa já levar um serviço adequado. É importante essa questão dos portos, porque eles também fazem parte do serviço. Eu não vou conseguir ter um serviço adequado na sua concepção se lá no porto a pessoa, por exemplo, não consegue acessar a embarcação. Um cadeirante não consegue chegar até a embarcação da sua casa, até a embarcação. Se não tem lá uma estrutura para, no caso, as cargas ficarem armazenadas e tal. Então, são vários questões, aspectos técnicos da questão portuária que precisam estar relacionados. É claro que isso é um início, né? O ideal é que onde houver transporte intermunicipal, rodoviário e hidroviário, a ACEPAM deverá estar lá com a sua equipe de fiscalização. Eu perguntei desse número porque nós sabemos que dos 62 municípios do Amazonas, exceto 2, nasceram à beira de cursos d'água, que são Presidente Figueiredo e Apuí. O resto tudinho está na beira de lago ou de rio e, portanto, tem algum tipo de porto. Exatamente. Como o senhor vai fiscalizar apenas 42, cabia a explicação de que eram portos IP4. Nesse primeiro momento, esse é o primeiro estudo inicial, né, para que nós possamos já estabelecer ali uma estrutura e avançando à medida em que a gente vai dialogar com o DENIT, há uma série de tratativas, possibilidades de ser repassado ao Estado. Então, existem muitas decisões que serão encaminhadas pelo nosso trabalho de regulamentação. Isso vai provocar outras discussões antigas, na verdade. Né? Em Manaus, por exemplo, ali em Manaus Moderno, que tem a balsa amarela, tem a verde, são 9 balsas que tem ali. Privatizado. Né? E tem um porto ali ao lado. Né? A ARCEPAN tem alguma ingerência naquele porto? Porque eu notei que ultimamente eles cresceram a taxa para as pessoas entrarem ali de maneira absurda. Essa questão dessa taxa, desse valor que é pago, isso não é conosco, né? Isso aí é com a ANTAC, né? Essa é outra questão também, uma questão também já antiga, né, em relação ao porto. Vai vencer agora, se não me engano, ano que vem, a concessão, né? Eu vi, inclusive, hoje, né, um comentário, a minha intenção de repassar o governo do Estado, enfim. Mas essa definição dessas taxas, que realmente são taxas que têm sofrido algumas reclamações, elas não são conosco. Não. Só para a gente finalizar mesmo, presidente, reforçar a questão do concurso. Quer dizer, então está encaminhado, está em estudo, o governador está sensível. Sensível, como em outras áreas, né? Nós estamos já 70% desse trabalho já levantado para que nós possamos encaminhar essa proposta e ser avaliado pelo governador para que a gente possa realizar. Presidente, muito obrigado mesmo pela entrevista. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Eu que agradeço e estarei aqui sempre que for solicitado. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você gostou, curta. Se gostou mesmo, gostou bastante, curta, compartilhe, deixe seu recado aí no chat, nos siga nas redes sociais e assine o nosso portal no YouTube, @portal Real Time 1, e até uma próxima oportunidade.